veem aí, né, no comecinho do vídeo, vocês sempre veem um videozinho mostrando a casa de alguém, de alguma seguidora, o jardim de alguma seguidora, né? Temos ali o sertão, né, onde o nosso irmão sempre está mandando vídeos para nós. Faz você também, faz um videozinho do teu quintal, da tua flor, do teu jardim, do lugar que você gosta, que você tem prazer. Manda esse vídeo para nós, aí eu coloco o teu nome, né? Coloco o teu nome ali e coloco o vídeo do nosso canal também, tá bom? Nós teremos o prazer de mostrar um pouquinho do teu canto, um pouquinho do teu carinho para conosco aqui no canal, tá bom? Seja muito bem-vindo aos seus vídeos. Meu telefone está aqui, é só mandar para mim pelo WhatsApp. Muito obrigada. Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Bilu. Bom, vocês sabem que nós estamos fazendo aqui no mês de novembro, o Novembro Azul. Nós estamos falando a respeito de alguns homens da Bíblia, alguns homens que foram muito importantes ali na Bíblia. E no nosso grupo G1 e G2, teve algumas meninas lá que escolheram os livros, né, para as pessoas, os personagens da Bíblia, para estarmos falando. E hoje nós vamos falar a respeito de Samuel, profeta Samuel. E quem escolheu esse estudo foi a Cláudia, nossa administradora. Vamos lá? Então, sem enrolação, já pega a sua Bíblia, já pega o seu caderno, o seu estojinho de lápis para fazermos a nossa anotação. E eu te convido para ligar o teu Waze. Isso mesmo, nós vamos viajar. Nós vamos lá para Israel. Vamos ver o que está acontecendo com aquele povo lá, o que aconteceu com aquele povo. E vamos ver o que Deus fez, né? Como que Deus usou o profeta Samuel para o povo de Israel ser libertado ali das mãos, das garras, da raiva, né? Dos filisteus. Né? Um povo que a gente sempre vê nas histórias da Bíblia, quando o povo de Israel é judiado, perde as guerras, de vez em quando a gente vê ele usando esse povo, os filisteus, contra o povo de Israel, por causa da desobediência do povo de Israel. Vamos lá então, liga o teu Waze em 1 Samuel, capítulo 7, é esse que a gente vai estudar. Bom, Samuel foi um dos maiores líderes de Israel, o último e mais importante dos juízes, considerado a pessoa mais preeminente, que mais sobressaiu daquela época, desde Moisés, né, nos tempos do Antigo Testamento. Moisés, não se sabe o significado dele, não se sabe certamente, mas tem 3 sugestões aí e uma delas é um pouquinho mais aceita, mas não quer dizer que seja ela, tá bom? Então eu vou estar falando para vocês. A primeira é aquele que provém de Deus, o segundo, ouvido por Deus, e o terceiro, prometido ou dado por Deus. Mas em hebraico, o que é mais aceito ali é ouvido por Deus. Samuel era filho de Eucana com Ana, né, homem piedoso, da linhagem levítica. Penina, a gente sabe, Penina humilhava muito Ana, porque Ana não conseguia engravidar, né? E então Ana foi muito humilhada por Penina. Penina era a segunda mulher, né? Era outra mulher lá do Eucana, né? E Penina, com tanta humilhação, eu vejo que até ajudou um pouco Ana, porque Ana, ela acabou num dado momento ali crescendo muito a fé dela, né? Ela já era uma mulher de fé, né? Ana desenvolveu uma fé em Deus de uma forma maravilhosa, extraordinária, e fez um voto a Deus. Olha, gente, como é importante fazer um voto, né? E Deus recompensou Ana com Samuel, o seu filho. Após um ano, né? Samuel já estava com um aninho ali, já estava desmamado. Ana foi até o templo entregar Samuel nas mãos do sacerdote Eli, né? E
com uma generosa oferta também. E a gente vê ali que Ana foi fiel ao seu voto. Ela orou muito a Deus e quando queria muito filho, queria muito Samuel, mas na hora que ele desmamou, que foi a promessa dela, assim que ele desmamasse, né, ela ia estar subindo até o templo e estar entregando o Senhor. E ali Samuel viveu para a vida toda, né? Ele foi entregue ali para a vida toda, né? Nas mãos do Senhor. E ele cuidou dele, ele já estava de idade, né? Mas Samuel foi cuidado por ele. Ana, ela é recompensada pela sua fé e pela sua perseverança. É fundamental que quando nós venhamos fazer um voto, né, abrir um jejum, é muito importante que a gente leve esse jejum, esse voto até o final, que nós não venhamos quebrar esse voto com Deus, porque é um voto feito você e Deus, mais ninguém. Então é algo muito importante de fazermos. É muito importante que nós venhamos prometer, né, cumprir aquilo que a gente promete ao Senhor. Afinal, é o Senhor, né? O Senhor dos céus, Criador dos céus e da terra. Não dá para brincar com esse nome. Muitas vezes recebemos respostas de Deus, né? Nesses votos, nesses jejuns que a gente faz. Mas precisamos também agradecer, ter um coração agradecido ao Senhor pelas respostas que Ele nos dá. Sendo uma resposta de sim, como a gente queria, ou uma resposta do não, sempre é uma resposta, né? E é sempre uma forma de Deus mostrando, olha, eu estou te ouvindo. Mas quando o Senhor fala um não para a gente também, Ele está dizendo assim, não é um não para o resto da vida. Ele está dizendo assim, olha, hoje não, agora não, você não está preparada para receber essa bênção, não está preparada para receber isso que você está pedindo. Por isso que eu sempre falo nas minhas orações, eu sempre peço assim, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, mas também me dê maturidade espiritual para poder estar recebendo as bênçãos que o Senhor tem para me entregar ainda, né? As bênçãos espirituais, crescimento espiritual. Nós precisamos disso, né? Não adianta, um exemplo que de vez em quando eu dou aqui, não adianta eu querer comprar um carro se eu ainda não tirei a carta para poder dirigir esse carro. Então, primeiro, o que eu faço? Eu tiro a carta, embora muitas pessoas façam o contrário, né? Já compra o carro, tá com o carro parado na garagem ali, às vezes está até dirigindo sem carta, em desobediência à lei, né, dos homens, mas precisa tirar a carta. Então, primeiramente, a gente precisa o quê? Mesmo tirar a carta de motorista para depois estar comprando o carro, né? Nós vamos ver ali, 1 Samuel capítulo 3, 12, a revelação divina que Samuel teve, né, para com a família de Eli. A gente vê que Samuel ficou meio, né, temeroso, não queria entregar a palavra. A gente não vai ler, mas depois vocês buscam ali, né? Samuel, Deus falou com Samuel, né, que ele ia estar destruindo a casa de Eli, porque os filhos de Eli estavam muito desobedientes, fazendo coisas erradas, né? Então, Deus já havia avisado através de Eli, e Eli não foi firme com os seus filhos, né? E por final, Deus vem e destrói, né? Ele fala para Samuel, olha, fale a palavra que Deus entregou para você, né? E Samuel entrega ali a palavra de destruição. E a gente tem visto tantas destruições por aí, no nosso dia a dia, né? O Senhor tem falado para muitos, mas muitos têm fechado os ouvidos e ignorado a palavra de Deus, né? Ignorado o que o profeta de Deus tem falado para nós no nosso dia a dia. Isso é muito sério. No início da sua juventude, Samuel recebe uma revelação divina sobre a destruição de toda a casa de Eli. E ele reluta para revelar em comunicar a mensagem de Deus. E enquanto ele crescia, era evidente que o Senhor era com ele,
né, com Samuel. E todo o povo entendia que Samuel havia sido comissionado por Deus como profeta, né, um profeta do Senhor. Bom, a casa de Eli foi totalmente destruída pelas mãos do Senhor, e o povo e a arca da aliança foram entregues aos filisteus. Essa história a gente vai ver lá em Samuel capítulo 4, versículo 11. Deem uma olhada lá, tá bom? Num intervalo de tempo, a gente vê em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 ao 12, que é a história onde nós vamos estudar hoje, que fala a respeito do Samuel chama o povo ao arrependimento e a reivindicação, a verdadeira adoração em Israel, abolindo a idolatria. Ele conduziu o povo de Israel para a vitória contra os filisteus em Mispa. Depois ele ergueu um altar ali para entregar ao Senhor, um lembrete de tudo que havia ocorrido com Israel e como saíam de uma situação de derrota para uma grandiosa vitória por meio da submissão ao Senhor. Esse marco, essa pedra, foi chamada de Ebenezer. A gente vê isso em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. E vamos estudar aí referente ao povo de Israel, que foi chamado pelo Samuel, profeta Samuel, foi chamado ao arrependimento. Bilu, o que é um profeta? O que um profeta faz, né? Deus levanta um profeta para quê? Deus levantou Samuel para quê? O profeta, ele nada mais é que o porta-voz de Deus, o mensageiro de Deus. Anunciava o pecado das nações para chamar o povo ao arrependimento. Quando o povo ouvia a voz de Deus através do profeta e se humilhava, se arrependia, Deus dava o livramento. Veja bem isso. Mas quando o povo rejeitava as mensagens dos profetas e permaneciam nos seus erros, nos seus pecados, na sua idolatria, Deus exercia o juízo. A história de Israel está repleta dessas experiências terríveis. Experiências de obediência, ok. Desobediência, a perda, quantas mortes, quanto sofrimento, quantas lágrimas, quantas dores. Quando ouvia o profeta, vinha bênçãos, vinha livramento, vinha vitória, vinha prosperidade. Quando desprezava os profetas, as mensagens de Deus, Deus usava os profetas para anunciar juízo, castigo. Aí vinha dor, sofrimento. Vamos ler então 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 12, mais ou menos, para a gente entender um pouco essa história. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e as trouxe à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Agora nós começamos a nossa história no versículo 2, onde Samuel exorta o povo de Israel ao arrependimento. E sucedeu que, versículo 2, e sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e todos os dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor.
versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Astarotes era divindades adorada na região de Canaã. Astarotes, tá? E preparai o vosso coração ao Senhor. Vamos ler o versículo 3, então, de novo. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os asterotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Como nós vamos ver o resultado aí, o que nós ganhamos em servir somente a Deus. Disse mais Samuel: congregai toda Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e ao derramarem perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. É muito importante quando nós vamos fazer um jejum, né? Quando nós vamos fazer ali um voto ao Senhor, é muito importante que nós venhamos entregar aos pés do Senhor ali os nossos pecados, as nossas falhas, e reconhecer perante Deus que nós somos sim pecadores, somos muito pecadores, e nós, sendo crente ou não, nós só vamos deixar de ser pecadores, eu sempre falo isso, quando nós morrermos, quando Deus vier nos buscar, quando Deus vier buscar a sua igreja, né? Quando Deus vier buscar cada um de nós no individual, mas nós precisamos estar na presença do Senhor, buscar o Senhor continuamente, para que nós venhamos, através do Senhor, através dessa busca, nós venhamos reconhecer os nossos erros, nossos pecados e pedir perdão, nos arrepender dos nossos pecados. Haja visto que os nossos pecados nos afasta de Deus, mas quando nós temos o coração aquebrantado, arrependido dos nossos pecados, o Senhor se agrada e o Senhor se aproxima de nós. É assim que Ele ouve as nossas orações, as nossas petições, Ele dá resposta aos nossos jejuns, né, aos nossos votos. Não adianta a gente fazer jejum, fazer voto de qualquer jeito, né? Tem que saber, tem que ter muita sabedoria no momento de abrir um jejum, fazer um voto. Haja visto que são atitudes difíceis de serem cumpridas, né? Então, a gente estando na presença do Senhor, louvando ao Senhor todos os dias, vai fazer 7 dias de jejum sobre um alimento, sobre tantas horas sem se alimentar. Busca esses dias estar mais na presença do Senhor através da leitura da palavra, através de estar orando o tempo todo. Evite certos tipos de pessoas, evite estar atendendo pessoas no seu portão, evita ficar de conversar com as pessoas, sabe? É um momento que a gente tem que abrir mão do nosso eu, sabe? Para que Deus, para que o nosso voto, o nosso jejum chegue às narinas do Senhor como um perfume suave. Amém? E no versículo 7 fala assim: os filisteus são vencidos. Os filisteus, eles eram um arqui-inimigo do povo de Israel, um arqui-inimigo de Israel. Então vamos ler aqui, vamos entrar na leitura novamente. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. Na época, mais para trás, a gente vai ver mais para trás e mais para frente também, a gente vai ver que muitas das vezes Israel estava em desobediência a Deus.
E toda vez que os filisteus se levantavam contra Israel, os filisteus ganhavam a guerra. E Israel perdia feio a guerra, porque eles estavam em desobediência com Deus, adorando deuses, fazendo em pecados, fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. E quando se faz aquilo que não se agrada a Deus, Deus faz o quê? Ele se afasta, né? E quem se aproxima de nós? São os nossos inimigos, são os filisteus do nosso dia a dia. São as enfermidades, são as doenças, são os problemas com a casa, problemas com o marido, problemas financeiros, né? Marido gastando o seu tempo mais com o celular do que com a própria esposa, marido não dando atenção para a esposa. São todos, o inimigo, ele se levanta de várias formas para nos destruir. Então a gente precisa ficar muito esperto. A gente conversa com muitas pessoas buscam falar comigo, me liga, e eu sempre falo assim, olha, você está passando por essa situação, como você está com Deus? Aí, normalmente, a pessoa fala assim, eu não tenho orado muito, você tem lido a Bíblia? Não, faz tempo que eu não leio. Você está indo para a igreja? De vez em quando. O que acontece? A pessoa está se afastando de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, os nossos inimigos encontram brecha para entrar na nossa vida, para tirar nossa paz. Porque paz só existe com Cristo Jesus. Só existe paz dentro da leitura, no momento de nós estarmos meditando na palavra de Deus, vivendo os ensinamentos do Senhor sobre a nossa vida, né? E os profetas, eles vêm nos ensinar isso, né? A buscarmos cada vez mais o Senhor, sabe? A nos separar cada vez mais daqueles que nos levam ao pecado, daqueles que nos traz as conversinhas erradas, aquele que nos leva a julgar as pessoas, né? Aqueles que nos leva a pecar contra Deus, a pecar contra os nossos irmãos, pecar contra a nossa igreja, né? Então a gente precisa nos afastar dessas coisas, dessas situações, dessas pessoas. Por que não? Ore por elas, se afaste delas, mas ore por elas, para que Deus venha dar uma visão de entendimento, uma visão espiritual, que o Senhor venha tirar as vestes, né? Essa casca, né? De pecado, que elas não enxergam o pecado, não enxergam as falhas delas. Por isso que elas continuam no erro, né? Continuam pecando, continuam no pecado, continuam se afastando dos mandamentos do Senhor, que é vida para nós. Vamos ler o 7 novamente. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram aos maiores dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. É normal ter medo, nós temos medo. Por mais que nós estamos, né, lendo a palavra de Deus, estamos orando, quando chega um momento de vício na nossa vida, nós somos seres humanos. E nós acabamos sim tendo medo, tendo receios de algumas situações. Mas nós precisamos fazer o quê? Olhar para o alto. Né? Não olhar para o nosso inimigo, mas olhar para o alto, onde está ali o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para derrubar o teu inimigo. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor. Eles ficaram com medo e falou, Samuel, não cesse de clamar ao Senhor por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Versículo 8, né? O 9. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro e em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E ao Senhor lhe deu ouvidos. Olha a resposta de Deus aí. E o Senhor lhes deu ouvidos.
E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrorizou de tal modo que os foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os profetas foram chamados por Deus principalmente para falar aos filhos de Israel, embora alguns deles tinham falado em nações estrangeiras, como Naum e Jonas, né, que profetizaram em Nínive para os edomitas, né? O Obadias profetizou para os edomitas, né? Então, normalmente a gente vê, e uma boa parte ali dos profetas, eles estão profetizando, a gente vê aqui na Bíblia que eles estão profetizando para Israel. Mas tem as suas exceções também, que o Senhor levanta outros profetas para falar em outras regiões, outras nações. E o Senhor também levanta profetas, levanta pastores, levantam homens de Deus para falar conosco. Precisamos orar a Deus, pedir, Senhor, me dê sensibilidade para ouvir e para entender quando o Senhor está falando comigo. Porque o Senhor, Ele usa pessoas, sim, para estar falando conosco. Eu mesmo tenho muitos exemplos na minha vida de Deus usando pessoas para falar comigo. Muitas vezes eu estava aqui na minha cozinha, lavando minha louça, fazendo o meu almoço, minha janta, entristecida por alguma situação, mas aí bate no portão ali uma mulher de Deus, né? E vem ali conversando, e sem ela saber, Deus usando a boca dela para falar comigo, me dando resposta das lágrimas que eu estava soltando aqui na minha pia e aqui no meu fogão. Por isso que eu falo para vocês que eu tenho o quadro, né? Conversa na Pia também é terapia. É uma ótima terapia quando a gente está lavando uma louça e conversando com Deus. Porque Deus, Ele fala conosco. Ele fala aos nossos ouvidos. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, Ele fala dentro de nós. Ele nos dá entendimento, Ele nos dá sabedoria de tudo aquilo que a gente tem dúvida, do porquê que nós estamos passando por algumas situações, né? Nós temos resposta. O Senhor, através da palavra de Deus, Ele nos dá respostas. Por isso é muito importante que nós venhamos fazer o uso da leitura da Bíblia todos os dias. E eu falo para vocês, vai ler a Bíblia, leia em alta voz, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus vem de ler a palavra de Deus. Conforme a gente está lendo a palavra de Deus em alta voz, nós também estamos ouvindo a palavra de Deus. Não só ouvindo a palavra de Deus quando o Senhor usa o pastor na igreja, mas também aqui na tua casa, onde você estiver, no seu serviço, no seu emprego. Leve uma Bíblia pequena, para na hora do almoço você não ficar de papo furado, mas que você esteja ali de conversa, de tete a tete com o Senhor. Eu tenho certeza que você vai ter ótimas experiências nesses momentos. E a gente vê aqui o trovejar, né? O trovejar. O que é o trovejar? Trovejar, o trovão nada mais é que o poder de Deus falando conosco. Eu quero ler de novo o versículo 3 e o versículo 4 e o 5, para a gente prestar bem atenção no que a gente ouviu agora. Com todo o vosso coração, vos converteis ao Senhor. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os asterotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. E servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus, né? E nós, no caso aqui, das mãos dos nossos inimigos, das enfermidades que vêm sobre nós, né? Nos entristecendo. Versículo 4.
Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Asterotes e serviram somente a Deus. É isso que o Senhor, Ele quer de nós. Muitas vezes a gente está passando por situações, mas em vez de nós buscarmos o Senhor, buscarmos a presença do Senhor, ler a palavra de Deus, orar, louvar ao Senhor, a gente está o quê? Buscando uma amiga para estar falando das nossas dificuldades. Não que isso seja errado, mas que antes de você buscar a sua amiga, ore a Deus. Leia a palavra de Deus, busque respostas. Quem sabe o próprio Senhor não usa essa amiga depois, mesmo ela sendo crente ou não. Quem sabe o próprio Senhor usa essa sua amiga para falar com você, para dar respostas a você, né? Então, primeiramente fale, entregue as suas dificuldades, entregue os teus inimigos nas mãos do Senhor, que o mais Ele fará na sua vida. Versículo 5. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel, em Mispa, e orai por vós ao Senhor. Eu sempre falo, é muito importante que nós venhamos, não é só orar em casa, ler a Bíblia, sabe, buscar o Senhor em casa. A própria palavra do Senhor fala: congregai, nós precisamos congregar, precisamos buscar uma igreja a qual fale, né? Ao qual aponte os teus erros, aponte os teus pecados, te ensine que você precisa se arrepender dos teus erros, das suas falhas, né? Que você precisa abrir mão. A palavra de Deus aqui fala que os profetas, ele vinha, né, para trazer, quando a gente ouve a voz do profeta, o Senhor nos traz bênção, nos traz livramento, nos traz vitória, nos traz prosperidade. Mas quando a gente não ouve a voz do profeta, como eu vou ouvir a voz do profeta se eu não estou indo para a igreja, se eu não estou indo buscar o Senhor em sinceridade, com meu coração limpo, aquebrantado? Como eu vou ouvir a voz do profeta? Se eu não ouço a voz do profeta, olha o que vem para mim. Aí vem para mim juízo, vem para mim castigo, vem dor, vem sofrimento. Será que você, minha amiga, meu amigo, não está passando por isso hoje? Será que você não está passando por isso hoje? Por algum grau de dificuldade? Está na mesa de um hospital, numa cama de hospital, num leito de hospital, numa mesa de cirurgia de um hospital? Esse é o tempo de você quebrantar o teu coração. Converse com o Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, limpa o meu coração. Me perdoa dos meus pecados. Eu sou pecadora, eu sou fraca, eu sou errante. Me perdoa, Senhor. O Senhor é santo. E o Senhor tem misericórdia. Derrama sobre mim as tuas misericórdias, Senhor. Que os teus ouvidos estejam atentos às minhas petições, às minhas orações. Que as tuas mãos estejam preparadas para receber, Senhor, as minhas lágrimas de dor, de sofrimento. Fala isso, abra o teu coração ao Senhor. É isso que Ele quer ouvir de você. Não seja má, não seja egoísta, não seja grossa em dizer: eu não, o Senhor sabe todas as coisas. Não, o Senhor, Ele sabe, mas Ele quer ouvir a declaração vindo da tua boca, que você reconhece Ele como Salvador, mas primeiramente como seu Senhor. Não se perca a historinhas, a religiões que te afasta de Deus. Se você segue uma religião que não te ensina verdadeiramente a palavra de Deus, que não faz a leitura da Bíblia sagrada, a palavra sagrada de Deus, caia fora disso, porque você só está perdendo tempo. Só existe uma porta a ser aberta, que é a porta de Cristo Jesus para você entrar nos céus. E essa porta está preparada para abrir, ser aberta para você.
basta você reconhecer, abrir mão de Baal, abrir mão dos asterotes, abrir mão dos deuses que não te levam a nada, abrir mão dessas imagens e esculturas de barro, de ferro, de ouro, de prata, de bronze. Abra mão disso, porque isso não te levará a lugar nenhum. Só te levará sim à morte eterna. Mas Deus, Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, o único Deus que ressuscitou, ele ressuscitou para que nós tivéssemos a certeza e direito da salvação em Cristo Jesus a todo aquele que crê em Cristo Jesus, que crê nessa promessa, que crê na cruz vazia, que crê no sangue de Cristo derramado por mim e por você ali na cruz do Calvário. Creia e entregue a sua vida. A salvação, ela é individual. Não importa se sua mãe é de uma religião, se a tua família inteira é de outra religião, não importa. A salvação, ela é individual. E o Senhor Jesus, ele está te aguardando, aguardando você abrir a tua boca e declarar: Senhor, eis-me aqui. Eis, faça morada no meu coração. É isso que o Senhor espera de você. E nós falamos a respeito do trovão, que é a voz de Deus, a voz poderosa de Deus, a voz que destrói, aniquila os nossos inimigos. Os trovões, quando a gente fala de trovão, representa a voz do Senhor, que é poderosa, que manifesta o seu poder, manifesta a glória, a majestade de Deus. Esse é o trovão. O trovão é o poder de Deus manifestado, é a majestade e a glória de Deus para todo sempre. Em Salmos 29, a gente já está passando o tempo aqui, mas eu vou ler em Salmos 29, eu vou estar lendo, eu não posso deixar de ler esse Salmos 29. Então, liga de novo o teu Waze, muda o endereço e vamos, para terminar, vamos para Salmos 29, em nome de Jesus. Samuel chama o povo ao arrependimento. Deus dá grande vitória ao povo de Israel contra os filisteus. Essa é a recompensa quando nós seguimos os mandamentos do Senhor, quando nós ouvimos a voz de Deus. Esta é a recompensa. Vamos ler então Salmos 29, em nome de Jesus. Espera mais um pouco aí. Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Salmos 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio.
O Senhor se assenta como rei perpetuamente. E o último e não menos importante, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? É isso que nós ganhamos por servir verdadeiramente o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que ressuscitou entre os mortos e está aqui, entre eu e entre você, está no meio de nós. Entrega as suas lágrimas para Ele. Entrega a Ele todo o teu arrependimento. Que o Senhor, Ele está com as mãos assim, ó, querendo pegar as tuas mãos. Levanta clamor ao Senhor. Entrega as tuas lágrimas ao Senhor. Que Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para te perdoar dos teus pecados. Ele está pronto e te esperando. Ele faz morada, Ele fez morada para nós. Ele está preparando morada para todos nós, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que crê em seu Filho, que morreu, que se entregou ali na cruz do Calvário. Amém? Eu fico por aqui. Deus te abençoe. Não esquece o like, não esquece de deixar um comentário. Você que chegou agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe as meninas do G1, do G2, do G3. Deus abençoe todas as meninas que têm o meu contato no WhatsApp. Deus abençoe, Deus alcance as orações de vocês, que as orações de vocês alcancem o ouvido do nosso Senhor, que as suas mãos alcance as mãos do Senhor, segura firme nas mãos do Senhor e não se afaste mais dele, não deixe o inimigo te afastar de Deus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama.